Evangelho de Marcos, capítulo 10. E o texto diz assim, do versículo 23 ao versículo 31. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E assim, meus amados, que Jesus apresenta talvez um dos temas mais controversos ao coração do homem, falando também sobre o perigo das riquezas. E eu sei que quando nós tocamos neste ato ou nesta questão da riqueza, o nosso coração é tendencioso a pensar única e tão somente em dinheiro. Não, porque o problema é o dinheiro. E a Bíblia nunca disse que o dinheiro é problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é problema. O dinheiro, quando ele não serve à pessoa, mas ele escraviza a pessoa, então ele se torna um problema para aquela pessoa. O dinheiro em si é inanimado. Os tesouros em si não têm condição alguma de nos levar a um ponto, a outro ponto da vida, mas o nosso coração, nós precisamos sempre estar atentos, porque nós somos ávidos, nós somos tendenciosos a nos inclinarmos para o ter e não para o ser. A palavra de Deus, Jesus apresenta este tema, chamando os discípulos e insistindo com eles, dizendo assim: difícil será para um rico entrar no reino dos céus. Se você voltar os seus olhos, ou a página da sua Bíblia um pouquinho, volta aí no versículo 17, e você vai encontrar o porquê Jesus trouxe esse tema para falar com os discípulos. No versículo 17, você encontra como tema aí, em negrito, o seguinte tema: o jovem rico. Jesus acabara de falar com este jovem, e ele diz assim para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Versículo 18. Respondeu-lhe Jesus, vamos ler juntos? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Versículo 19, leiamos. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu o quê? Leiamos. Mestre. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Qual foi a reação do jovem? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse rapaz teve um privilégio tremendo. Ele teve uma audiência com Jesus.
Ele teve um espaço que muitos desejariam, e ele foi quem desfrutou disso. Jesus parou para conversar com ele, e o ouviu. E o argumento desse jovem para Jesus é: Senhor, o Senhor é muito bom, e o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Me dá a lista. Me dá aí a receita, porque com certeza eu cumprirei aquilo que deve ser cumprido. E Jesus, conhecendo a vida também deste jovem em seu coração, diz a eles os mandamentos. E olha que não são poucos, porque Jesus, ao esclarecer, diz assim: você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele diz assim: tudo isso eu já tenho observado. Ou seja, o rapaz é idôneo. Ao olhar da sociedade, ele está perfeito. Ao olhar da religião daquele momento e até hoje, nós diríamos: rapaz, esse daí tem que ser o pastor. Esse é o cara. Mas existe uma máxima que talvez a gente, com o passar do tempo, foi aprendendo. Desconfie quando alguma coisa é perfeita demais. Desconfie. Se não estamos falando de Deus, estamos falando do homem. Desconfie quando a perfeição é extrema. Algo está escondido. Algo está amoitado na história, porque ele não quer que seja conhecido e entendido aquilo que está se passando de fato na alma. E Jesus, então, fitando, e eu gosto muito desse texto, porque ele diz que Jesus, fitando, o amou e disse: vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres, e depois segue-me. Só isso. Mas Jesus tocou no ponto crucial da vida do jovem. E a Bíblia diz o porquê. Vocês lembram? Ele era dono de muitas posses. Jesus tocou onde estava de verdade o coração desse jovem. Em tudo aquilo que ele havia construído ao longo da vida, ou recebido através dos seus pais. O fato é que ele tinha posses. E aquilo ali era o suficiente para ele dizer para a própria alma: pode descansar e sossegar, porque você tem bastante no celeiro. Eu quero te seguir, Senhor, é só o Senhor falar, porque eu vou fazer e vou andar com o Senhor. Então tira da frente dos seus olhos a sua estrutura e vem andar comigo. E a Bíblia nos conta uma tristeza depois, no final dessa conversa, porque diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de posses, de muitas posses. No coração deste jovem, neste momento em diante, aconteceu a tristeza e a contrariedade, porque Jesus mexeu na sua estrutura como ser humano. Jesus disse a ele: então, se você quer andar comigo, confia em mim. E é justamente esse, queridos, o chamado de Jesus ainda hoje às pessoas. Eu e você estamos sendo todos os dias ensinados, moldados, transformados, para não confiarmos naquilo que temos e naquilo que construímos, naquilo que nós conhecemos, ou naquilo que nos chegou como conhecimento, mas confiarmos na poderosa mão de Deus, independente do momento que vamos viver. Porque a nossa tendência natural é olhar para aquilo que já sabemos, aquilo que achamos que conhecemos, e estabelecemos como princípio para a caminhada, e é aí que nós estamos errando. Jesus nos chama para conhecê-lo, e conhecendo-o dia a dia, aprendermos qual é o próximo passo. Você já notou que nos dias que estamos vivendo, com certeza você já viu isso, essa instabilidade
do que é a verdade e do que é a mentira, ou a presença de tanta fake news, como se diz no nosso tempo, ou até mesmo no nosso tempo agora, a tal da IA, e as pessoas já fazendo com a sua imagem uma fala totalmente diferente daquilo que você faria, e aí a gente já não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que é boato, e você fica nessa instabilidade na alma. E nesta mesma carga, as pessoas continuam dizendo: você tem certeza que Deus existe? Você tem certeza que o que você crê é verdadeiro? Você tem certeza que você confia num Deus vivo? Ou teu Deus não passa de uma elucubração da religião? De uma invenção dos homens para dominar os outros? E eu sei que se nós ficarmos aqui arrazoando na nossa mente, queridos, cada um de nós, se formos única e tão somente pela nossa mente, nós vamos chegar a um fim só. É verdade, talvez Deus não exista. Não, pastor, nós somos crentes. Você notou o que eu acabei de dizer? Nós somos crentes. Eu creio. Essa é a diferença. A diferença não está em quanto nós sabemos e conhecemos pela nossa força e entendimento. A diferença está no fato de que Deus nos imputou à alma a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver Deus para crer que Ele existe. Eu não preciso saber o que Ele vai fazer. Eu sei que Ele fará sempre aquilo que é o melhor e o necessário para a minha vida. Eu não ando por aquilo que vejo. Nós andamos por aquilo que cremos. Nós não andamos porque Deus já disse que vai fazer, nós andamos porque Ele prometeu cuidar de cada um de nós. E por onde você for, onde você estiver, todas as situações que você passar, jamais Deus te desamparará, jamais você estará sozinho, porque Ele prometeu estar conosco até o último dia. É aí que está a nossa certeza. Quando Jesus fala de o rico não passar pelo buraco da agulha, eu lembro-me das primeiras vezes que eu ouvi esse sermão e eu ficava imaginando, falando assim, mas ninguém passa por aquele buraco chamado agulha, o buraco da agulha, melhor dizendo. E aí quando a gente vai estudar, você descobre que, na verdade, a agulha, ou este buraco, é uma passagem no portão. E por que o rico não passaria ali? Porque aquele lugar é o lugar da plebe. E ele não se mistura. Ou as portas se abrem para que eu passe, ou eu não entrarei. A soberba domina. E a soberba domina a nossa alma quando nós temos abastância, abundância. É muito fácil, queridos, isso acontecer. Eu vou brincar com você aqui em uma situação que eu não sei se você já passou. Todo mundo escova os dentes aqui e eu sei que você deve usar creme dental. Mas quando a gente tem dinheiro sobrando, quanto que você usa do creme dental que vem naquele tubo? Você vai espremendo até quando? Até que eu chego e já começou a doer o dedo. Aí eu tenho mais 5 tubos guardados. Eu vou até o fim daquele, ou eu jogo aquele restinho fora e pego outro? Para que eu vou ficar perdendo tempo? Eu tenho, eu posso, eu consigo. Mas se tem uma coisa que é uma bênção no seminário, é que você, quem vai para o seminário, normalmente passa um pouquinho de escassez, e isso não é reclamação, é bênção.
E eu me lembro que no seminário, quando ia chegando o fim do mês e a pasta ia acabando, aí a gente pegava o cabo da escova e vai até fazer chegar lá no fim. Aí você pega o fundo do tubinho e enrola, até ele ficar desse tamanhozinho, que é para aproveitar até a última gota. E aí você já não faz mais assim, pasta na escova inteira, em todas as cerdas. Aí você vai lá e põe um pingo, que é para economizar, para aquilo durar. E aí, pastor, mas como é que faz? Molha bastante, faz bastante espuma na boca e vamos escovar o dente. Mas não é assim que eu gosto. Na hora da escassez, ninguém pergunta como gosta. A pessoa diz, é o que eu tenho. Eu vou viver assim. Por isso que eu digo que, em muitos momentos, a escassez nos abençoa, queridos. Nos ensina a dar valor naquilo que é simples, naquilo que às vezes dizemos assim, não sou muito fã disso, não gosto muito daquilo. Eu gosto de ver quando, é que aqui a gente não tem muito disso, mas quando a gente ia para a roça, e você começa a trabalhar na roça aí por volta das 6 horas, 6:30. Já tomou um cafezão em casa, mas aí você começa a bater duro ali na roça e vai firme. 9:30, 10 horas, chega a comida e já é o almoço. Quem já comeu aqui comida na roça? Deixa eu só ver os irmãos aí. Muito bom, muito bom. Então você sabe o que eu vou falar. O cardeirãozinho abençoado. Quando aquele cardeirão destampa, rapaz, é um banquete. Talvez lá dentro só tenha um pedacinho de carne seca. Ou então, um pedaço de linguiça. Mas, gente, que iguaria. Porque a fome assola o corpo. E aí a gente senta debaixo de uma sombra, procura uma sombra boa, pega água e vai almoçar. Gente, a pessoa almoça como se estivesse sentado no melhor restaurante da cidade e come com a boca boa. Mas você já experimentou dar comida para quem não tem fome? Talvez seja a pior coisa que existe. Você pode pôr diante da pessoa o melhor banquete, o melhor tempero, a melhor comida, e a pessoa vai olhar e torcer o nariz. Vai olhar e fazer assim, só tem isso? E aí que eu me lembro de um homem querido que conheci, quando o filho dele disse isso a ele, ô pai, só tem isso aqui para comer? Ele disse, não. Isso é o que tinha. E tirou a comida. Como assim, pai? Não, eu vou comer. Ele falou, não. Agora você vai orar e vai pedir perdão a Deus, resolver a sua questão, porque agora você não vai comer. Porque não é só isso. Isso é a comida que eu custei para ganhar e pôr diante de você. O filho ficou com fome. E à noite, o pai trouxe de novo o mesmo prato e colocou diante dele. E disse assim, a comida está aí, filho. E ele tomou o fôlego para dizer o quê? A mesma coisa, mas isso de novo. Só que agora ele não disse. Ele disse assim, obrigado, pai. Eu vou comer essa comida porque deve estar boa. Quantas vezes na nossa vida é a escassez que nos ensina? Deus muitas vezes mexe nas estruturas que temos e que construímos, para que nós possamos entender que nada somos e nada podemos. Precisamos dele.
Se não for o Senhor com a mão estendida, tudo que nós construímos aqui é nada. Nós não podemos fazer nada com todo o dinheiro que tenhamos aqui. E é por isso que Jesus mostra aos seus discípulos, dizendo: eu estou insistindo com vocês, e ele diz isso no versículo 24, e diz: olha, de novo eu digo a vocês que é mais fácil um camelo passar por aquele buraco chamado agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque tudo depende da confiança no Senhor. Eu e você não compramos o céu, não o adquirimos pelo nosso ganho, pela nossa força, pelos bens que construímos, nós recebemos de graça. E para receber de graça, eu preciso entregar o meu coração. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso dizer: só o Senhor e só de Ti é que eu dependo. Pastor, eu sei disso. Que bênção. O jovem rico também soube. Mas mesmo assim saiu triste daquela conversa. Porque mesmo sabendo disso tudo, ele ainda olhou para as posses e disse: não posso abrir mão disso tudo que tenho. Existe na sua vida coisas que talvez você diga: não, eu não posso perder isso, mesmo que seja por causa de Cristo. E eu vou te ajudar relendo o texto, onde Jesus diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com... Eu vou de novo chamar você para ler isso. Leia comigo de novo, versículo 30. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. com perseguições. Quer andar com Jesus? Porque toda hora a gente só olha: bom, se eu vou abrir mão aqui, vou receber o cêntuplo, nossa, isso é bênção. Mas não se esqueça, é com perseguições. Andar com Jesus não é andar na mão que o mundo está. Nós entramos na contramão. Para o mundo dar certo, fazer errado. Para o cristão não dá certo. Para o mundo dar certo, inventar as coisas. Para nós nunca vai dar certo. Para o mundo dar certo, viver de qualquer jeito. Para o cristão não dá certo. Nós fomos colocados por Deus como luzeiros neste mundo. E é através de nós que Cristo vai brilhar. Por isso Ele não aceita que o farol esteja sujo. Por isso, aí eu vou usar uma música que os pentecostais cantam bastante: Ele não deixa o vaso sujo, Ele limpa o vaso. Deixa o vaso limpo, sou eu e você, para que nós possamos exalar este bom perfume que é dele e mostrarmos ao mundo a glória dele. Então, meu amado, o mundo faz as coisas de qualquer jeito, eu e você não. O mundo pode amar mais ou menos, o cristão não. O cristão ama de coração inteiro. Porque Cristo é conhecido através da minha e da sua vida para com o próximo. Então é por isso, queridos, que celebrar a Deus é celebrar com tudo aquilo que temos e somos. Mas o texto não termina aí. Vamos para o último versículo. Por favor, você pode colocar aí projetado para nós. Vamos ler juntos. Porém, desculpa. Final do versículo anterior. E no mundo por vir, nós recebemos o quê? A vida eterna. Então repete comigo, aqui recebemos
o cêntuplo de todas estas coisas que nós abandonamos e deixamos por amor a Cristo, mas com perseguições. Mas no mundo por vir, nós recebemos das mãos do Senhor a vida eterna. E o que ele diz então no último versículo, leiamos juntos, porém, amém. Mas pastor, eu não entendi, eu quero ser primeiro. Então aprenda no Senhor a abrir mão daquilo que você estabeleceu como primeiro. O primeiro na minha e na sua vida é Cristo. Irmãos, eu posso testemunhar junto com a minha família. Nós nunca mais voltamos, depois que iniciamos o ministério, a viver com os nossos familiares. Nunca mais voltamos para a casa de mãe, de pai, para ficar lá. Mas Deus nos deu a graça e a alegria de sempre viver com a igreja, onde nós recebemos irmãos, irmãs, pai, mãe, tios, tias, avô e avó, e nunca faltou. Nunca. Não existe um prazer maior do que vivermos celebrando família com o povo de Deus. Você tem irmãos, você tem irmãs, você tem uma família da fé que Cristo Jesus consagrou para Ele e está ao seu redor. Viva com os irmãos. Vivamos esta grande bênção de não somente celebrar o corpo de Cristo, mas celebrarmos a bênção que Ele nos alcançou, a família em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome dEle. Amém.